Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui então de novo com vocês, tá? A gente vai ter mais uns dias aí de estágio, tá bom? Agora estágio online, né? Aí assim, o que acontece? Quando eu falo de estágio online, eu acho que os alunos ou qualquer outra pessoa começa a pensar, como é que eu vou fazer estágio de enfermagem online? Nossa, complicou minha situação, né? Porque enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem tem que colocar ali a mão mesmo, né? Tem que tentar fazer, né? Mas assim, devido à pandemia, pessoal, do coronavírus, a gente não conseguiu ir então para campo de estágio, né? E aí a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo liberou que as escolas fizessem um terço, né, dos estágios via online. Mas eu vou explicar para vocês o porquê. Assim, mesmo se vocês estivessem em estágio hoje comigo numa unidade básica de saúde, num postinho de saúde lá, vocês teriam uma parte teórica que teriam que me entregar. Exemplo, quando a gente está no postinho de saúde, eu solicito vários trabalhos, né? Eu solicito palestras, né? Eu solicito estudo de caso, tá bom? E essa parte a gente vai colocar agora nesse um terço, né, do estágio de vocês, e a gente vai fazer por aqui para que não atrase tanto a formatura de vocês depois aí mais para frente, né? A escola está aguardando a liberação do governo para poder ser feito o restante do estágio, tá? E vai ser feito, tá bom? Como a Fabiana já comentou com vocês, o primeiro módulo de estágio ele é observatório, tá? Assim, é mais para vocês terem um conhecimento sobre a área da saúde, para ter o primeiro contato ali, né? Aí assim, eu sei que a sala de vocês é bastante numerosa e algumas pessoas podem ficar pensando assim: nossa, professor, mas eu deveria estar num campo de estágio. Agora, vocês já pensaram, pessoal, com essa pandemia, né, com tantas pessoas ficando doentes, profissionais da área de saúde já experientes ficando doentes, imagine, né, nós aí, ou seja, vocês como estagiários dentro de uma unidade básica de saúde, ou então, né, de um hospital, de qualquer outro lugar, tendo contato direto com pacientes possíveis infectados aí do Covid-19, né? Com o Covid-19. Então a gente tem que, né, pensar sobre isso. E assim, se tem uma saída, que é essa parte teórica que a gente faria no nosso estágio, a gente adiantar agora por aqui, vamos fazer, entendeu? Pessoal, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês assistam os vídeos, tá? Eu vou mandar lá pelo Classroom, tá? Vou mandar o link desse vídeo, tá bom? E aí vocês vão clicar no link e vão assistir lá no YouTube. Porém, pessoal, eu preciso que vocês coloquem um ok lá no Classroom, nas atividades, para mim saber que vocês assistiram o vídeo. Ah, professor, não coloquei ou não assisti. Vai ficar com falta, tá bom? Então eu necessito que vocês façam essa atividade aí. Tá? Eu sei que no início pode ser um pouquinho complicado, tem algumas pessoas que também não têm acesso ainda bem ao Classroom, mas aí a gente vai vendo e vai conseguindo se adequar aí a esta nossa situação, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tenho que falar primeiro para vocês? A primeira coisa que eu preciso falar para vocês sobre campo de estágio. Imagine que hoje seja o nosso primeiro dia de estágio, é a vestimenta, tá bom? Qual que é a vestimenta adequada, professor? Vestimenta adequada, calça branca, tá? Camiseta branca, sem desenho, sem nada, tá bom? Um sapato fechado, também branco, tá bom? E uma meias, né? A gente vai falar branca porque você imagine só, a roupa inteira preta e branca e uma meia preta, né? Então assim, fica meio que estranho, não tem jeito, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês, prestem atenção primeiro aí na vestimenta de vocês. Outra coisa, adornos. Professor, eu posso ficar com aliança? Minha esposa vai ficar com ciúme, meu marido vai ficar com ciúme de eu estar sem aliança. Pessoal, no estágio não pode. Tem que estar sem, tá bom?
Brincos, eu posso estar de brincos? De jeito nenhum. Maquiagem, sinceramente, pessoal, assim, o mínimo possível do possível do possível. Tá? As moças aí que gostam de utilizar aquelas maquiagens muito fortes, já vai meio que esquecendo, principalmente em campo de estágio, porque vocês vão ser avaliados sempre, tá? Agora a gente tá passando essa pandemia, tem essa dificuldade, mas o que vai acontecer? Daqui uns dias, vocês vão ir para estágio, eu quero que vocês já estejam preparados para chegar no estágio, né? E vocês tenham noção, né, de vestimenta, do que pode, do que não pode, né? Já para chegar lá tudo joinha, tudo legalzinho, tá bom? Outra coisa, unhas sempre aparadas, tá bom? Unhas cortadas. Os moços, barba feita, tá bom? As moças, cabelo preso, tá bom? Não deixar cabelo solto. Eu tive, assim, já experiências de alunos que tava fazendo lá um curativo e o cabelo da menina, por estar mal amarrado, tava caindo em cima da ferida do paciente. Já pensou que situação, pessoal? Então tem que se atentar a isso. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente as meninas, tá? Sobre o tipo da calça que vão escolher. Existem calças, pessoal, branca, que ela é muito transparente, né? E aí, às vezes, a menina coloca uma roupa de baixo, né? Numa cor mais escura, então fica assim um negócio meio estranho, entendeu? As pessoas ficam olhando, né? Então, assim, a gente tem que ter postura profissional, principalmente quanto estagiários. Por quê? Nós somos observados, né, pelo professor, né, que sou eu, lógico, vou dar um estágio para vocês. A gente vai ser observado pela equipe que atua uma unidade básica de saúde, onde a gente está trabalhando. A gente vai ser também observado pelos pacientes que estão ali para ser atendidos, né, e pelas pessoas que estão acompanhando os pacientes, né. Então, assim, a gente tem que ter postura profissional, tá? Tomar muito cuidado com conversas paralelas, né, dentro ali do campo de estágio. Ter sempre ética profissional, não pode esquecer da ética profissional, tá? Ah, professor, o que é ética profissional? Lembra que eu dei lá para vocês, um dia eu fui substituir uma professora, a gente falou um pouquinho sobre a ética profissional, né? É não fazer com o nosso cliente o que a gente não gostaria que fizesse com a gente, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado neste quesito, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês agora, imagine só que hoje seja o nosso primeiro dia de estágio, estão lá com a roupinha pronto, jaleco, né? O jaleco bem bonitinho, com o nome da escola, belezinha. Aí chegou na nossa unidade básica de saúde. No meu caso, sempre ou eu estou no postinho de saúde da Vila São Benedito e já fui também lá para Vila Taquari, já fui Jardim Maringá. Mas vamos imaginar aí que vocês estão lá na Vila São Benedito comigo. Lá na Vila São Benedito, pessoal, é uma ESF. O que significa, professor, ESF? ESF significa Estratégia de Saúde da Família. Nossa, professor, mas quais os casos que atende em uma ESF? Estou tendo um infarto, posso ir lá na ESF? Assim, a ESF, pessoal, é a porta de entrada, entendeu? Para qualquer tipo de tratamento. A ESF, ou as estratégias de saúde da família, ela não está só para poder fazer o tratamento de cura. Então ela está ali para fazer o tratamento da prevenção, você entendeu? Da manutenção, da prevenção da saúde do paciente. Tá? Então quais os casos que são atendidos ali na ESF? Imagine só o paciente que ele é hipertenso, né? Então ele tem que passar numa ESF para poder, como porta de entrada, né, para poder tomar conta desse problema de saúde que ele tem. Um paciente, às vezes, diabético, pessoas com doenças crônicas. Quem lembra o que é uma doença crônica? Doença crônica é uma doença que já vem de longa duração, né? Tipo hipertensão, diabetes, colesterol, né? Então essas são doenças crônicas que o paciente já vem trazendo aí de algum tempo. Doenças agudas são doenças que estão acontecendo agora, no caso do infarto que eu falei lá. Tá? O cara teve um infarto, né? Ele está tendo uma doença aguda, ele está acontecendo naquele minuto, né? Acabou de aparecer ali para ele
aquela doença, como é um caso grave, ele tem que procurar daí lá um UPA, então um hospital, né, uma emergência. Então na ESF, pessoal, é ali para receber os pacientes, para poder saber o que a comunidade precisa, né? Também são as consultas de pessoas, de crianças, né? Menorzinho de ano, de gestantes que não seja de alto risco, tá? Gestantes de alto risco já vai lá para o materno infantil. Mas assim, as que não são de alto risco, gestante que está indo bem ali a gestação, ela já vai para passar o pré-natal inteiro dela ali na ESF. Pessoal, também, imagine só, ah, professor, mas eu tenho uma dor de barriga que faz 3 anos que eu tenho. Será que eu posso ir lá no UPA? Não, eu vou passar na ESF, que é onde a gente estaria fazendo estágio, tá? Vou mostrar para vocês aí uma estrutura de uma ESF. Imagine só que a gente vai fazer uma divisão. Chegou lá, eu estou com 9 alunos, um exemplo comigo lá na ESF lá da Vila São Benedito. Então eu vou colocar 2 na recepção. O que se faz na recepção? A recepção, pessoal, vocês vão acolher o paciente quando ele chega. Tá? Vai ver qual que é a necessidade dele, se ele foi somente para ferir uma pressão, se ele foi passar numa consulta médica, se ele foi passar na consulta odontológica, se ele foi buscar alguma receita, né? Se ele foi iniciar um pré-natal, vai passar lá com a enfermeira, né? Ou então se ele foi fazer um curativo, uma coleta de teste rápido. Isso são tudo que é feito dentro de uma ESF. Ele chega na recepção, tem o prontuário do paciente. Hoje, na Vila São Benedito, já tem o prontuário eletrônico, tá? Então, você tem pouquíssimos papéis ali. É tudo pelo computador mesmo. O paciente chegou lá, ele vai apresentar o cartãozinho do SUS, né? Aí você vai olhar ali o cartãozinho do SUS dele, já vai entrar no prontuário eletrônico dele, tá? E vai ver qual que é. Ah, não, ele tem uma consulta hoje com o médico, tem uma consulta com o enfermeiro. Ah, não, ele só veio fazer um acompanhamento de hipertensão, vai só aferir a pressão arterial dele. Tá? Então ali você vai começar a encaminhar esse paciente para o lugar correto. Outros 2 alunos vai ficar lá na pré e pós-consulta. O que eu tenho na pré e pós-consulta? Eu também tenho um computador com o prontuário eletrônico. No caso de unidades que não tem o prontuário eletrônico, eu vou estar ali com o prontuário impresso mesmo, em papel, né? E ali na pré e pós-consulta, eu vou dar dar seguimento, né, à chegada do paciente, à consulta do paciente. O que eu vou fazer ali? Eu vou aferir os sinais vitais. Qual o sinal vital, pessoal, que eu vou aferir ali na ESF antes dele passar em qualquer consulta? Eu vou ver primeiro pressão arterial. Quem lembra a técnica da pressão arterial? Vou fazer uma aula só de técnica de pressão arterial, tá? De aferição de pressão arterial. Tá? Então, a técnica da aferição da pressão arterial, vou passar depois para vocês. Então, assim, vou aferir a pressão arterial desse paciente. Também vou ver temperatura, né? E vou ver também do paciente estatura e peso. O que é estatura, professor? Estatura é a altura do paciente, tá bom? E o peso do paciente, porque às vezes tem algumas medicações que tem que ser baseado através do peso, tá bom? Ou então, no meu caso, por exemplo, né, vai aferir a minha estatura e meu peso, vai ver que eu estou lá acima do peso. Então o médico precisa passar uma dieta para mim, né? E aí precisa saber mais ou menos como que está o meu IMC, ali tem até um cálculo ali que o próprio prontuário eletrônico já faz em alguns casos, tá bom? E também vou colher a queixa do paciente. Chegar lá, seu João, qual o motivo hoje da consulta do senhor com o médico ou então com a enfermeira? Aí ele vai contar, é porque eu tô com dor na minha perna faz 3 anos, eu tenho, ou então a senhora, Dona Maria, lá, é porque eu tenho diabetes e não consigo controlar, né? Preciso ver sobre a medicação, tá? Eu vou anotar conforme o paciente falou ali, tá bom? Aí o paciente ele vai aguardar um pouquinho lá na sala de espera de novo até o profissional que vai atendê-lo chamá-lo, tá bom? Aí outros 2 alunos, né, eu vou colocar lá na sala de vacina, tá bom? A sala de vacina, pessoal, eu vou mostrar para vocês também uma imagem, o que tem numa sala de vacina, tá? Ela tem a geladeira de vacina, né, onde eu vou guardar as vacinas. Eu vou ter uma bancada, né,
onde vou preparar a vacina ali. E vou ter também uma cadeira, uma maca, né? Tem um computador e uma mesinha para mim poder fazer as anotações da vacina na caderneta de vacina ou então na ficha espelho. O que é ficha espelho, professor? A ficha espelho, pessoal, é a fichinha que fica anotada todas as vacinas que a criança ou adulto tomou, porém fica guardado ali na ESF, tá? Na Estratégia de Saúde da Família, no postinho, tá bom? Aí vou colocar mais 2 alunos, a gente já está agora com 6 alunos, né? Então vou colocar 2 alunos lá na sala do curativo. O que tem na sala do curativo? Eu tenho uma maca, né? Eu tenho um armário que ali tem as medicações, né? Tenho também o armarinho, nesse mesmo armário ele tem os curativos que eu vou utilizar, tipo as gases, né? Ataduras, né? Existem ataduras, pessoal, de vários tamanhos, mas a mais comum que a gente utiliza é a de 15 centímetros e a de 20, tá? Então, assim, tenho. Aí, assim, depende do tamanho do curativo que eu vou fazer, tá bom? Tenho também, pessoal, dentro ali desse armário, eu tenho os kits, né, de retirada de pontos. Vou mostrar para vocês aí numa fotinho, tá? O que é um kit de retirada de pontos, tá? O que é um kit de fazer curativos, tá bom? Vou mostrar para vocês também. Após eu utilizar esses kits, o que eu devo fazer? Tá, eu vou lavá-los com cuidado e vou mandar para esterilizar. Quem que lembra, pessoal, o que é esterilização? Mandar para esterilizar, nome difícil de falar, né? A gente às vezes tem um pouco de dificuldade, mas é o processo, pessoal, de tirar todo tipo de micro-organismo que fica ali naqueles materiais, tá bom? Tenho também uma bancada, né, com uma pia, né, uma bancadinha ali. Tenho uma pia para mim poder fazer a lavagem das minhas mãos, né? Tenho os lixos. Isso eu quero mostrar para vocês, pessoal. Os tipos de lixos, tá bom? Eu vou colocar aí as fotos para vocês verem a cor dos sacos de lixos que eu utilizo para cada tipo de material. Eu tenho um saco que é para lixo comum, que é um saco preto, né? E eu tenho o saco que ele é branco, que eu utilizo para lixo contaminado. Outra coisa que eu quero que vocês vejam também, que eu vou ter lá na sala de vacina, vou ter também aqui na sala de curativos, a gente hoje chama por Descarpac, mas Descarpac é meio que uma marca, sabe? Uma caixa de papelão onde eu vou colocar as agulhas e as seringas que eu utilizo. Imagine só, pessoal, eu quero que vocês lembrem sempre comigo e nunca esqueçam disso. Acabei de fazer a medicação, apliquei lá a medicação no seu José, e aí eu vou jogar a minha agulha com a seringa. Lembre sempre, nunca eu devo reencapar essa agulha. Professor, o que é reencapar a agulha? É voltar aquela capinha ali, sabe, na agulha, aquela capinha plástica. Nunca. Eu vou sempre desprezá-la diretamente no Descarpac, tá bom? Se o Descarpac já estiver muito lotado, não vou colocar a mão lá para poder apertar, não para caber mais, de jeito nenhum, tá? Tô vendo que não tá cabendo mais, já tá passando as agulhas para cima ali, as seringas, vou inutilizá-las, tá bom? Aí tá sobrando um aluno. Esse aluno meu que sobrou, ele vai ficar na sala de nebulização. O que tenho na sala de nebulização? Eu tenho o ramal de ar, né? Que eu utilizo para poder fazer a inalação, nebulização, pessoal, mesmo que inalação, tá? Tem o ramalzinho de ar ali, eu tenho uma cadeira, né? Em alguns lugares tem alguma maca, mas é normalmente mais uma cadeirinha para o paciente ficar sentado. Tem um espacinho ali que eu tenho a bancada com a pia, né? Onde eu tenho as máscaras de nebulização, as cânulas todas limpinhas, né? E já preparadas para poder serem utilizadas, tá bom? Pessoal, assim, quero falar para vocês também sobre um assunto chamado uma parte ali que eu tenho em todas as salas, mas principalmente na nebulização. É o POP. O que é POP, professor? POP, pessoal, é uma folha, tá? Uma folha assim, comum, tá? Uma folha igual essa aqui, ó, né?
tem algumas coisas escritas, tá escrito POP. O que significa POP, professor? É procedimento operacional padrão. E por que eu tenho na sala de nebulização esse POP? É como se fosse uma receita de bolo, de verdade. Ali na sala de nebulização eu tenho esse POP para ele me ensinar como eu devo fazer para poder higienizar as máscaras que eu utilizo, tá bom? A quantia de hipoclorito que eu utilizo, a quantia de água, onde que eu tenho que deixar de molho, por quanto tempo que eu devo deixar de molho, como que eu devo fazer para retirar, como que eu devo fazer para poder fazer a lavagem. Tá? Vou mostrar depois para vocês também um POP, tá bom? Eu tenho esse POP na sala de curativo, que vai explicar também o passo a passo de fazer um curativo, da manutenção, às vezes ali da sala de vacina também. Também lá na sala de vacina também tem um POP, tá? Que ele vai explicar para mim como eu devo fazer para poder administrar uma vacina, quais os cuidados que eu devo ter, tá bom? Então, assim, eu devo sempre prestar atenção, pessoal, no que eu estou fazendo, sempre conferir, né? Sempre procurar ter ética profissional, sempre procurar ser o melhor profissional possível, tratar as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado, tá? Pessoal, assim, eu dou muito valor para os meus alunos, né, que tratam as pessoas bem, tá? E o que é tratar a pessoa bem, pessoal? É tratar a pessoa de forma que ele consiga chegar dentro de uma unidade de saúde, resolver o problema dele, ir embora e, se necessário, voltar depois contente, né? Porque, assim, tem muitos profissionais que, às vezes, ele trata o paciente tão mal, o cliente tão mal, que ele não tem vontade mais de voltar, né? Ali na nossa unidade básica de saúde, tá bom? Bem rapidinho, para terminar o vídeo, quero falar para vocês qual a equipe, né, que atua numa unidade básica de saúde, numa ESF, numa estratégia de saúde da família. Eu tenho um médico, obrigatório ter um médico, obrigatório ter um enfermeiro, né, um enfermeiro que tenha nível superior, e eu tenho que ter pelo menos um técnico de enfermagem. Aqui em Itapeva, geralmente são 2 técnicos de enfermagem que trabalham na unidade, né? Essa é a equipe mínima obrigatória. Porém, as equipes das ESFs também podem ser compostas pela equipe de saúde bucal, tá? Que são o dentista e auxiliar de dentista. Também, pessoal, hoje em dia a gente tem as ACS. Mudou alguma coisinha sobre a ACS, mas assim, a gente sabe que a Itapeva ainda mantém, tá bom? As agentes de saúde que a gente tem também ali trabalhando na estratégia de saúde da família. E temos também a recepcionista, a pessoa que faz, e aí também a pessoa que faz a limpeza da unidade, tá bom? Pessoal, sempre, então, prestando atenção, tá? Na equipe mínima de saúde, né? Qual a equipe que compõe uma ESF, qual é o procedimento, o que é então, pessoal, o procedimento que é realizado ali, qual a finalidade da ESF? É a porta de entrada, é onde acaba de receber o paciente, né? E ele vai ser encaminhado, não, esse aqui precisa ir para um especialista tal, esse aqui precisa ir para outro especialista, não, esse a gente resolve aqui, esse aqui precisa ir para outro lugar, você entendeu? Então é a porta de entrada, é onde, se você tem qualquer problema de saúde que não seja uma emergência, né, você tem que chegar até uma ESF, tá bom? Só amanhã a gente vai fazer um outro vídeo falando, entrando já nas doenças, né, que a gente encontra ali dentro e falando um pouquinho sobre os procedimentos, tá? Pessoal, preste atenção, tá? Deem lá o ok no Classroom e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Daqui a pouco passa aí essa pandemia, né? E vocês conseguem terminar esse módulo de estágio de vocês, tá? Lembre sempre, não desistam, não desanimem, tá? Não dê ouvido pelo que as outras pessoas falam, tá bom? Vocês não estão perdendo nada fazendo agora esse início aí de estágio via online. Por que não estão perdendo? Essa parte teórica a gente iria ter do mesmo jeito lá durante o estágio, vocês entenderam? Tá? Lógico que vocês estariam ali junto comigo, mas teriam que fazer de todo jeito. Sobre relatório de estágio, também a gente vai falar um pouquinho, tá? E eu vou explicar depois para vocês como é que deve ser feito o relatório de estágio, tá bom? Amanhã a gente fala um pouquinho sobre o relatório de estágio, tá? Pessoal, boa noite, fique com Deus, Deus abençoe vocês, tá?